Eu não gostava da igreja, tá? Eu era uma pessoa que odiava a igreja católica. Minha mãe me obrigava a ir pra missa. Mas eu agradeço. Eu odiava a questão de que eu queria, porque eu queria fazer o que eu queria, e não pode. Na igreja católica, não, eu aprendi que não pode fazer tudo o que você quer. É a única religião que você não pode fazer o que você quer. Você não pode, entendeu? Seja você não come carne, não pode. Você não vai à missa de qualquer jeito. Então, eu tinha uma raiva por conta disso. Eu, cara, não posso fazer nada. E eu cresci no berço católico, e eu lembro que eu pedi pra minha mãe me inscrever no Crisma. Entrei no Crisma, foi uma guerra pra eu poder ir, né? Eu queria do meu jeito, queria de short, e a mãe, não, você não vai de short, você vai vestida. E eu não quero você assim. E você vai, eu vou com você, mas você vai. Aí era guerra. Eu odiava mesmo. Eu dançava na missa, eu tinha umas coisas horríveis, umas atitudes assim horríveis, ficava rindo, sabe? Eu ficava dançando, ficava... Quando eu passava um paredão em frente à missa, né? Que geralmente passa aqueles carros de som bem alto, eu ficava dançando, sentada na missa. E minha mãe ia puxando, deixa disso, eu... E, por mim mesma, assim que, oxe, pouco tempo de terminar o Crisma, a Cris manda, ela não sabe, mas a Cris manda tocou em mim. Ela, assim, o que ela disse, sabe? Ela falou na questão de que muitos, após o Crisma, largam Jesus. E ela pediu humildemente que esse Crisma tivesse que valer a pena, sabe? E ela falou, talvez muitos aqui estão sendo forçados. Falou um monte de coisa. E eu fiquei prestando atenção. Eu lembro até hoje essas coisas que ela me falou. E eu fiquei prestando atenção. Aí eu fiquei, né, pensando, a pessoa largar Jesus. Entendeu? É tipo assim, a gente sabe que, que é difícil, mas como é que você vai largar Jesus assim, entendeu? Você tá no Crisma, você tá dizendo o seu sim, você se tornou uma soldada de Cristo, depois você vai largar Jesus. Eu fiquei pensando comigo, eu disse, não, eu não vou largar Jesus. Não vou. Na época, que eu conhecia Padre Leonardo Wagner. Eu conheci ele e Frei Gilson nesse tempo. Já conhecia Frei Gilson há muito tempo. Eu comecei a acompanhar e eu vou viver isso aqui, eu não vou largar Jesus. Houve um tempo depois que fui confundida. Eu ia ser uma pessoa voltada ao paganismo, entendeu? Mas só tentaram. Quando eu vi algumas coisas, eu decidida do que eu já era, né? Assim, eu já estava decidida do que eu era antes. Aí eu pensei assim, não, eu não vou ser nada disso. Quando eu vi questão de incorporação, questão de que eles são pessoas, sabe? Assim, não tem algo que é, essa aqui é a nossa doutrina, isso aqui eu sei, eu vou seguir. Não. É uma bagunça, sabe? É uma coisa. A Umbanda é dentro da Quimbanda, muitas vezes. Uma casa, aqui, por exemplo, um misturava a crença uma da outra. Eu disse, não, não vou entrar nisso, eu jamais vou me incorporar nisso. Comecei a repreender, tá repreendido em nome de Jesus. E me afastei de muita coisa. Nunca fui para um terreiro. A partir da minha convicção, da época do Crisma, que eu pensava assim, eu não vou largar Jesus, e eu tomei a decisão. Então, tentaram até me confundir, mas não conseguiram. Eu nunca fui. Eu dizia que eu ia ser isso e aquilo, na época. Nunca fui. Sempre fui católica. E realmente é muito difícil a pessoa que é católica se desvirtuar dessa forma. Muito difícil. A gente é muito inteligente. Eu, pelo menos, eu sou. Eu nunca fui uma católica de IBGE. Eu sempre busquei muito aprender. Tanto na igreja, eu exigia isso. A Crismanda perguntava muitas coisas. Mas por que isso aqui? E ela explicava, da forma dela, mas me explicava. E ela dizia, olha, muitas coisas é um mistério. Quando era um assunto muito, ela dizia, muitas coisas é um mistério. E nem tudo será revelado. A gente tem que respeitar o que Deus não quer que a gente saiba. Mas no momento certo a gente vai saber. E eu agradeci muito por ela. Eu amo ela até hoje. Foi como uma mãe, entendeu? E aconselhava muito. E é isso. Eu nunca fui católica de IBGE, nunca fui de não rezar. Tava no crisma no início, eu não rezava. Mas perto de acabar, comecei a me dedicar. Botava a Bíblia, água, botava o texto, todo dia. De joelho na cama, rezando. Eu era religiosa mesmo, religiosíssima. Assim, sempre fui, entendeu? Rezava e rezo todas as madrugadas. Mas naquele tempo eu rezava muito mais. Minha mãe até ouvia eu rezando. Minha mãe dizia, ela tá rezando de novo. Essa menina só reza. Ela reza muito. Aí ela batia na porta e dizia, tu tá rezando, né? Aí eu não falava nada que eu tava rezando. Eu não gosto de estar reiniciando o texto. Ela já sabia que eu tava rezando.
E eu ficava, entendeu? Ficava. Comecei a jejuar, a fazer penitência, tudo, mas num processo, eu fui aprendendo. Eu não aprendi da noite pro dia. Cresci num berço católico com a formação que eu tive em casa, né, da minha mãe. De me obrigar de falar que é importante. E é isso. Aí que me tornei super católica, super. Nunca fui de BGE. Nunca duvidei que ali não era Jesus na Eucaristia. Nunca duvidei, sabe? Porque se eu duvidar, quem duvida? E se eu duvidasse, eu estaria limitando Deus. E Deus não é limitado como nós temos as nossas limitações. Deus é poderoso. Então, sim, ali é Jesus. Nunca duvidei, nunca. Sempre adorei e adoro Jesus. Entendeu? Nós, católicos, adoramos Jesus. Veneramos os santos. Adoração não é a mesma coisa de venerar. Não é. Então foi a partir disso. Entendeu? Acho que muita gente não sabia, né? Mas foi a partir do meu crisma. Eu tive medo de me confessar. Eu nunca menti, nunca. Na confissão, não. Eu sei que muita gente mentiu. Mas eu nunca menti. Eu sempre temia, eu sempre tive medo. Porque eu sabia que Deus estava me vendo, entendeu? Eu não podia fazer isso. Eu estaria traindo Jesus. Então, não. Eu aprendi a fazer uma boa confissão com o padre Leonardo Wagner. Na época, eu novinha. Eu não busquei ninguém. Eu busquei no YouTube como fazer uma boa confissão. E aí comecei a fazer lista do que eu fazia. Faço até hoje uma lista de tudo que eu faço. Peço perdão todas as noites, todas as manhãs. Agradeço o dia, entendeu? Faço sinal da cruz, todo momento. E é isso. Católico, é isso. Aí depois veio o padre Duarte Lara, que eu já conhecia naquele tempo também, que eu fui procurar saber a questão de benzedeira, reiki. E ele falava muito sobre isso, muito. É um padre muito, muito bom. Eu não perguntei a ninguém, a nenhum feiticeiro, não. Fui procurar padre Duarte Lara, entendeu? Porque é a visão de Jesus Cristo, entendeu? Quando a gente busca o padre, a gente busca a direção, a visão do que Jesus pensa, o que ele diz sobre isso, entendeu? É a mesma coisa de você abrir a Bíblia e realmente confirmar o que Jesus disse, entendeu? Então, eu sempre fui muito curiosa, mas curiosa para as coisas de Deus, porque eu sempre temi. Doido é quem não tem Deus, entendeu? Vive uma vida totalmente louca e acha que Deus não tá vendo. Isso é loucura pra mim. E não mudar sua forma, sua postura, seu jeito, entendeu? Então sempre fui muito assim, ligada a Jesus. Nunca eu consegui ver normal quando, né, eu comecei assim a seguir mesmo, a ser católica. Nunca consegui ver normal as coisas do mundo, entendeu? Até hoje. E ainda que eu não fosse católica, eu não tenho dúvida de que eu não era uma louca, sabe? Uma sem noção. Acho que eu brigaria mesmo no meio pagão, sabe? Para as coisas certas. E é isso. Absurdos. A gente vê absurdos. E com certeza eu deixaria de ser pagã para me tornar católica. Não teria como eu ser pagã eternamente. Porque é muita coisa que a gente vê e. Não, como pode, sabe? Não, isso não faz sentido. Eu olhava assim e eu pensava assim: a clínica psiquiátrica tem mais gente em nós com sanidade, sabe? Entre aspas, do que certos seres humanos. Não são normais. E acham lindo, tá? É lindo pra eles, assim. Eu, como é, sabe? Ah, meu Deus. Totalmente contra as coisas que, enfim, sabe? Muita coisa no meu pagão eu não concordava. Eu voltei de onde eu nunca saí. Digamos assim. Também foi através de uma conversa em casa, né? Já contei aqui. De uma reunião em família, que eu ouvi falar de Jesus. Pronto, ali só me fez jogar tudo pra cima. Não vou seguir isso aqui. Não vou deixar de Jesus jamais. E é isso. Joguei tudo pra cima e eu vou seguir Jesus. E é isso. Também já contei aqui sobre os padres que antigamente eu assistia. Não vou repetir aqui. Aí depois veio, bem depois mesmo, veio o padre Paulo Ricardo. Muita gente já falava de padre Paulo Ricardo. Eu nunca tinha nem ouvido falar. Aí que eu acompanhava só dois, né? Que era Frei Gilson e padre Leonardo Wagner. E eu tava praticamente
iniciando, né, na minha fé. Então, eu não, assim, não me equivoquei em nada. Sempre tive certa do que a Crismanda, né, dizia. De fato, eu nunca fui uma católica de IBGE, porque eu já estava trilhando o caminho, né, da Igreja de Cristo. Então, eu nunca fui essa católica de IBGE que as pessoas falam, nunca. Até porque, antes mesmo desse, né, movimento todo agora que está tendo de apostolado muito forte, muitas coisas, eu mesma fazia isso, eu buscava na internet já. Eu ia procurar quando eu terminei meu crisma, né? Aí que eu tive vontade mesmo de saber, de conhecer, sabe? E é isso. Mas por mim mesma, não foi tipo, porque fulano tá buscando. Não, ninguém nunca nem me falou sobre isso, entendeu? Eu mesma, eu ficava, quando eu chegava do crisma, eu ficava com o celular assistindo muito Frei Gilson. Tinha a série que eu já falei no outro vídeo, né? Tinha séries. E tinha Padre Eduardo Lara, que foi isso depois, né? E eu ficava maratonando. Eu, meu Deus, que magnífico, eu quero saber mais, mais, mais. Aí foi isso. Aí nesse rolo todo, né, do paganismo que eu quase fui, eu voltei, fui caminho de volta e tô na igreja de Cristo. Eu digo que eu voltei para algo que eu nunca saí, entendeu? Eu nunca saí, nunca deixei de ser católica. Porque eu não conseguia, muitas vezes, ter músicas, digamos assim, no paganismo, né, que é ofensa, e eu não conseguia fazer isso. Porque eu lembrava o tempo todo de Nossa Senhora, eu não conseguia fazer isso. Como é que eu, sabe, não. Sabe aquele respeito, que é uma mãe? Você não xingaria sua mãe, né? E eu vou xingar a mãe de Jesus. É um peso muito grande, sabe? Eu me via muito. Não, não vou fazer isso. E ouvi outras coisas, né? Mas eu. Cheguei ao ponto de até ficar mal. Quando eu via, né, certas coisas, ficava muito mal, meu Deus. Não conseguia, entendeu? Não conseguia. E eu ficava vendo, né, tipo assim, admirada com como eles falavam e falavam que na religião deles vai ter coisas que muitos não vão conseguir fazer, porque realmente é a cultura, é não sei o quê. E eu ficava vendo esses vídeos e eu, meu Deus, isso vai levar aonde? Esses caras vão chegar aonde? Ao inferno, só pode. Entendeu? E eu ficava. Mas se alguém ver esse vídeo aqui, vai falar: nossa, cadê teu amor próximo? Meu total respeito e amor a eles, mas verdade seja dita. Entendeu? Eu que pergunto: cadê o amor próximo deles? Cadê o próximo deles? As pessoas, as coisas. Entendeu? Enfim. E eu não conseguia de maneira nenhuma. De forma nenhuma. Não conseguia. Chamo isso de fase. Foi uma fase que eu tentei buscar outras coisas, mas eu não consegui. Eu conseguiria. Eu vou falar que as coisas que eu conseguiria tomar alguma coisa. Nossa, mas você faria que você conseguiria, entendeu? Não tenho nojo de nada, não tenho medo de nada. Mas a questão de blasfêmia é muito pesada pra mim. É um peso, sabe? É um peso que eu ficava pensando assim: meu Deus, eu não gostaria de ver alguém xingando a minha mãe. Entendeu? A minha mãe. Que é uma pessoa que fala mal de Maria, ela se sujeita a muita coisa, então. Então aceita que xingue a mãe dela, entendeu? É a mesma coisa. Não veio falar que não porque é. Se xinga a mãe de Jesus, você aceita que xingue tua mãe também. Entendeu? É desrespeito, é mãe. Entendeu? Então, eu achava muito pesado, assim, sabe? Isso aí, eu achava muito pesado mesmo. Muito de. Meu Deus. Aí eu, hoje eu vou estar na cara, naquela volta, não volto. Só tinha parado de ir à missa pelo fato de que eu discuti com uma menina na própria igreja, né? Mas hoje eu entendi que não importa quem tá lá dentro. Não importa. O que importa é Jesus. Eu tenho que ir por Jesus, não é por ninguém. Entendeu? E eu tenho um propósito comigo, só que eu ainda não fiz, né? Porque meu marido é protestante. Pra quem não sabe, eu sei se isso é pecado, eu vou até ver sobre isso. Quero agitar a minha situação. Vou agitar em nome de Jesus. E pra mim é muito difícil a questão de. Eu totalmente fico pensando, meu Deus, será que eu tô errada? Que com certeza eu tô indo à missa por conta dele. Entendeu? Porque ele não vai. Eu falo, mas tipo, ele diz assim que vai, mas não vai. Entendeu? E é impressionante isso. Como o demônio, né? Coloca coisas também pra, tipo, uma barreira, como forma de você não ir. Coloca outras coisas na frente, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você fala, parece que não escuta. E acaba que eu não podendo ir. Mas é o quê? O demônio. Ou seja, o demônio, eu já entendi. O demônio quer me afastar de Deus a todo momento. A todo momento. As pessoas ainda não perceberam. Mas é. Tudo na nossa vida. Teve arrepio falando. Mas é verdade. Ele tenta muito se afastar de Deus. Muito. Colocando pessoas além de você e seu marido no seu casamento. Colocando família, né? Outras mulheres, tentações. Coloca empecilhos, barreiras, discussões, brigas. Tudo pra te deixar mal, sabe? Mas isso é o demônio te tentando. Pra você perder o controle, entrar em desespero, fazer alguma coisa e tal, esquecer de Jesus. E não, é nessa hora que a gente lembra de Jesus, entendeu? Jesus venceu. O bem sempre vence, entendeu? Pra mim é até difícil estar falando sobre isso. Porque aconteceu muitas coisas na minha vida aí. Quando é uma passagem que fala de perdão, mexe muito comigo, entendeu? Então, é um pouco do que eu passei, né? Eu nunca fui católica de IBGE mesmo, nunca. Não sei nem como é isso. Mas eu nunca fui. Porque eu sempre li a palavra, sempre rezei. Eu só não quando eu tentei ficar longe de Deus, né? Mas Deus, acho que eu não assim pra mim. Ele disse, não, minha filha, você vai ficar comigo, você não vai ficar longe de mim, não. E eu nunca mais larguei Jesus, nunca mais. Fui tentada, né?
mas não levei. Igual o momento que o demônio tentou Jesus ali. Pronto, eu me senti num momento assim, confundida, sabe? Assim, não é que a gente não sabe o que é certo e errado, mas eu tava caminhando. Aí alguém chega aqui e fala, né? Que você vê outras coisas na internet. Te confunde, você acha até diferente, interessante. Mas, depois que você entende, você acaba desgostando, achando feio, coisa horrível. E não é falta de amor ao próximo, tá? É porque essas coisas estão muito longe de Deus, muito longe. Não faz parte, entendeu? Não vamos falar que só caridade e amor, coisas que na igreja católica tem, e você faz, que a sua religião te faz se aproximar de Deus. Não, não é só isso. Se fosse assim, eu não queria se converter, se arrepender e crer no evangelho, entendeu? Então, eu fui me aprofundando mais, entendeu? Tem um amigo até meu que faz tempo. Me perguntava muito dessa assistir novela, parei total, não assisto nada assim que me distancia, que faça me esquecer de Deus, eu não faço, entendeu? Nada que me distancia, eu já entendi. A questão de que o demônio nos rodeia, né? Fica nos rodeando, vai aparecer coisas, todo pra te desanimar, te angustiar. Essa semana foi pesada pra mim. Me sinto sem forças, muitas vezes, mas a gente tudo pode naquele que nos fortalece. Saibam sempre disso. E é na nossa fraqueza que somos mais fortes. Jesus sempre disse. Jesus se fez fraco para que fosse forte, entendeu? Então, é na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, que Deus nos faz mais fortes e vencedores. Pode ter certeza. Um momento ruim não é uma história inteira. Nunca será, nunca. Tem momentos difíceis? Tem. Tem provações? Tem. Tem solidão? Tem. Mas é certo. Jesus venceu o mundo e vamos vencer também. Acredite muito nisso, muito. Se apegue muito nisso. De verdade. Não é. Eu tô falando de uma forma que estou ignorando a dor aqui de alguém. Não. Eu sou doente, eu também sinto dores. Sinto tristeza, sinto angústia, sinto desânimo muitas vezes. Mas eu sempre lembro assim comigo, né? Mas é na minha fraqueza que eu sou mais forte. Entendeu? É na minha fraqueza. Se tiver que chorar, eu choro. Se tiver que rir, eu vou rir. Então, a gente tem que viver assim, entendeu? Não se entregar, não se entregar. É uma fase, entendeu? Mas com Jesus, somos muito fortes, muito. Ele me segura, entendeu? Sempre. Hoje, assim, devido à minha doença, eu fui tirar fígado da geladeira. O fígado acabou caindo no chão. Quase que eu caí também. Aí eu pensei, até rir. Deus é minha força. Ele que me sustenta. Eu não poderia ter caído, não poderia. Mas foi preferível cair o fígado, né? Ele tava dentro da. Tava dentro do negócio, do pote. Aí não caiu no chão, né? Caiu o pote no chão. Aí eu sorri, né? Não fiquei irritada, nada. Só sorri. Eu lembrei que Jesus sempre está comigo. E é isso. Eu não tenho nenhum mal. Nenhum mal. Nunca temerei. Quando criança, depois de ter. Eu já nasci com a cruz, né? Eu estudei no colégio que o nome era Caminho da Luz, mas era Caminho das Trevas. Professora ruim, me maltratava. Enfim, minha mãe soube, me tirou rapidamente, me tirou dali. E eu fui estudar em uma escolinha evangélica. Mas a dona super respeitava Nossa Senhora, tá? Tinha celebração do Natal, né? Na escolinha. Tinha a Paixão de Cristo e tudo, muitas vezes. E tinha gente pra representar Nossa Senhora, as crianças, né? E ela super respeitava, todo ano tinha isso, todo ano. Então, eu amava estudar lá, entendeu? Ela não tinha esse negócio de ela não falava mal, entendeu? Até hoje, tenho muita consideração por ela. Eu vi pouquíssimas vezes depois. O nome dela é Vitória, é a diretora. Muito, muito maravilhosa aquela mulher, muito boa. Dedicada. Ela fechou a escola, já se aposentou, né? Enfim. E tinha muitas crianças lá. Então, minha vida sempre foi. Eu sempre tive uma ligação com Deus, né? E minha mãe não aceitava, igual a mãe iria aceitar, eu ver sua filha sendo maltratada, né? E lá nesse outro colégio eu saí. Porque eu vivia trancada. A professora não gostava de mim. Ela fechava todas as portas. Era um calabouço. Todas as crianças brincavam. Eu não brincava. Eu não podia ir no banheiro. Tinha um menino que ele me mordia muito. Muito. Eu tive febre. E eu não dizia nada à minha mãe. Eu nunca falava. Eu era muito boba desde pequena. Nunca foi uma briguenta de morder outra pessoa. Não. Eu ficava. Eu tinha medo dele. Porque eu era indefesa. Eu não tinha como me proteger, entendeu? E ele me mordia muito. Eu chorava. Só chorava. Não falava nada da minha mãe. Sempre tive medo. A minha mãe foi lá na escola, através de outras professoras que olharam, perguntaram por mim. Eu não estava na sala. E eu estava trancada. Eu estava toda suja. Aí minha mãe me tirou dali. O colégio fechou nessa época. E ela realmente não gostava de mim. Eu não sei o porquê. Eu era uma quieta, não fazia nada.
Eu às vezes queria ir no banheiro, eu tinha que me segurar muito, mas às vezes não dava. E eu passava vergonha na escola. E sempre tive medo, muito medo. É tanto que eu hoje ainda tenho muito medo dos seres humanos. Ou seja, eu não confio em todo mundo. Não, por tudo que eu passei. Você tem traumas ainda, entendeu? Você pode ter a melhor intenção comigo. Eu não vou confiar em você, de maneira nenhuma. A gente pode ter tido uma amizade, se conhecer há 30 anos, 20 anos. Eu não confio em você, entendeu? Porque hora ou outra, eu penso que vai me fazer algum mal. Mas por conta do que eu já vivi, entendeu? Então eu sempre tive medo, porque eu não tenho defesa. Eu não sei me esquivar, sair de um lugar, entendeu? Vim me fazer mal, meu Deus, eu vou morrer, entendeu? Não tenho como me sair disso. Aí eu sou assim, até hoje, né? Então, de alguma forma, eu sempre tive uma ligação com Deus desde pequenininha. Ela sempre cantava na escola, a diretora Vitória, que era da escolinha evangélica, sempre cantava, a gente orava. Chegou, a gente tava orando, entendeu? Orava para comer, orava para ir embora. E é toda esse contato com Deus, né? Ela lia a palavra, ela falava muito de Jesus. Sempre uma palavra ali, ela falava de Jesus. Tinha brincadeiras, né? Aí ela perguntava várias coisas através da palavra de Deus, né? Eu lembro muito disso. E quem era Abraão? Aí os colegas, né, respondiam. Alguém sabe dizer? Eu expliquei isso aqui. E ela contava histórias. Então, isso marcou muito, me marcou muito. Mas eu nunca deixei de ser católica. E ela sabia, né? Minha mãe era católica. Mas sempre respeitou, ninguém nunca teve nada assim do tipo. E era muito bom mesmo, muito. Eu era louca pra estudar em colégio católico. Eu nunca gostei assim. Quando minha mãe decidiu que eu ia fazer ensino médio. É um colégio muito famoso, sabe? Eu gostei de início, né? Mas você sente que falta algo, sabe? Que você não vê quando você tá pequenininha ali, que falam de Jesus. E eu ficava meio, sabe? Sentindo, como se estivesse sentindo falta mesmo de algo. Mas eu não sabia o que era. Aí depois eu vi na TV aqueles anúncios, né? Que fazem do colégio e tal. Fiquei encantada por um colégio, só que minha mãe dizia, você não vai, porque ele é mais caro. E a gente não pode, esse já é caro, imagina isso aí. Eu dizia, pai, mãe, a gente dá um jeito, eu quero muito, você quer? Nunca estudei em colégio católico, mas era meu sonho. Porque assim, achava bonito, né? E eu queria viver mais perto de Jesus, e eu não vivi. Quando eu era adolescente, né, assim, queria ter vivido mais. Ou seja, a continuação, né? Como, assim, eu imaginava assim, seria uma continuação, meu Deus, do que eu cresci ouvindo pequenininha, entendeu? E eu ficava montando história na minha cabeça, como seria lá, entendeu? Eu dizia, mãe, queria tanto. Ela, você não vai não, é muito caro. E nesse colégio se comemorava carnaval, Halloween com certeza. Minha mãe nunca me permitiu ir. Nunca. Nunca. Houve um tempo que eu tinha curiosidade. Minha mãe disse, não, você não vai. A gente não comemora isso, minha filha. Você não vai pra isso. Porque não vem de Deus. Não vem de Deus e pronto. E eu dizia, mãe, vai ter uma viagem. Eu quero muito ir, minha mãe. Você não vai. Época de carnaval, você vai ficar em casa. Você não vai, não. E eu não fui. Porque era assim, todo ano tinha uma viagem, que era pra, tipo, não sei se eu falo, porque é conhecido, né? Era tipo assim, era como um parque, sabe? Um parque bem grande. Só tinha nesse lugar lá, que tinha vários monstros e vários brinquedos, várias coisas assim. E um túnel que dentro tinha vários monstros. E eu dizia, mãe, eu sou curiosa pra saber. E mãe, você não vai. E eu não ia. Nunca fui. Ela dizia, não ia, não ia, pronto. Se não tivesse pra ir comigo, eu não... aí que eu não ia mesmo, eu não ia não. Daí só, minha mãe deixava não. De forma nenhuma. Eu era de menor. E ela tinha muito medo. E eu lembro também que eu odiava Semana Santa. Não sabia nem o que eu dizia, meu Deus. Eu dizia, eu odeio Semana Santa, eu odeio. A pessoa não pode fazer nada. E eu ficava muito louca em casa, muito louca mesmo. Eu não gostava de forma nenhuma. Quando minha mãe dizia que eu não era pra usar tal roupa, eu, ai, inferno, não pode fazer nada nessa casa. Porque assim, Semana Santa você não é pra fazer nada, não tem nada. É um dia santo.
entendeu? Santo. É pra você se santificar, só ali. E na minha casa era assim. Aí eu só assistia a missa na TV, que a gente já tinha ido à missa, assistia a missa na TV, eu ouvi na palavra de Deus. E, assim, total silêncio, você não era dia de brigar, nada. É Semana Santa mesmo, entendeu? Na minha casa era Semana Santa mesmo. Comia peixe, enfim. Aí, teve um dia que eu queria usar um short. Aprendi até hoje isso na minha vida. E não tiro isso da minha cabeça nunca. Minha mãe tava certa. Sempre esteve. Eu queria muito usar um short curto. E não era curtinho só, não. Era curtão mesmo. Era short de calcinha mesmo. Era uma calcinha, tipo, ele era aberto. Nossa, eu andava muito nua, entendeu? Fui inventar de usar essa roupa com a outra, que era costa nua. Desafiando minha mãe. Minha mãe disse, não é pra você usar. Aí eu peguei, tirei, coloquei, fui pra sala. Levantei mais a perna. Minha mãe olhou bem séria. Você vai tirar, né, essa roupa? Não, não. Vai sim. Se não tirar, eu rasguei ela todinha, rasgou. Rasgou minha roupa todinha e queimou. Eu nunca mais fiz isso, nunca mais. E eu chorei muito. Mas, mãe, só vou gostar pra você aprender que Semana Santa é pra respeitar. Não é pra fazer isso, não. Manda, faça de novo. Pega outro short e faça de novo que eu deixo você sem roupa na rua. Ela dizia assim mesmo. Eu dizia, não, mãe, fazer mais não. Aí eu ia pro quarto chorar. Chorava muito. Só via chorando. Aí a minha mãe, muitas vezes, com a chinela, pinto, tudo isso. Apanhei, tá? Nunca minha mãe alisou minha cabeça, não. Apanhei até aprender. Caí, eu era teimosa também. Porque assim, hoje eu com 9 anos. Mas realmente eu não tava sabendo o que eu tava fazendo. Não sabia, eu não tinha essa noção que eu tenho hoje, entendeu? Talvez, se, eu não sei, né? Se ela tivesse me explicado mais ali, entendeu? Eu não tinha noção, eu era nova. Queria fazer o que eu queria. E eu era muito doida. Eu era doida, muito. Eu era doida mesmo. Doida, doida, doida. Muito maluca. Eu pego isso até hoje. Então, eu desafiei muito minha mãe naquele tempo. E naquele tempo, a gente brigava muito. E brigava todo dia. Todo dia era um pau dentro de casa. Todo dia. Os vizinhos estavam cansados já. Todo dia. Eu apanhava pra comer. Apanhava pra tomar leite, né? E na minha casa eu apanhava todo dia. E todo dia eu chorava. Todo dia era uma briga. E era muita briga dentro de casa. Muita briga mesmo. Sobrevivi, né? Aí ela dizia, muito dia você vai me dar valor. Um dia, ela batia na mesa. Você vai me dar valor. Isso é uma nojenta. Sai daqui. Aí ela dizia muito assim, quando a mãe não quer um filho, pode ter certeza, não vale nada. Essa não vale nada. E minha mãe gritava bem muito isso. E eu chorando. Eu ferro pra tudo. Eu era a que mais apanhei lá em casa, a mãe dizia. E que mais deu trabalho a ela, foi eu. Eu fui a que mais dei trabalho imenso a minha mãe. Dos 5, ela dizia que não, se fosse pra me criar de novo, ela não me criava. Eu dei muito trabalho a ela, muito. Aí, eu acho que o pessoal meio que gostava, né, quando eu apanhava, porque ficava, tipo assim, um conjunto de pessoas me olhando apanhar. Parecia até que era um evento, sabe? E tinha muito ódio dessas pessoas, porque ficavam ali me olhando e não faziam nada, nem se retiravam. Parecia que tava gostando que eu estivesse apanhando, sabe? E, assim, há um bom tempo eu tinha muito rancor dessas pessoas, muito, eu tinha ódio. Eu tinha muito ódio de um amigo de um primo meu, que é meu irmão de consideração, que ele uma vez começou a dizer coisas sobre mim e minha mãe. E eu tive ódio dele mesmo. Eu quase que pegava ele, eu mandava alguém dar um cacete nele nesse dia, entendeu? Porque era muito atrevido. Em vez de se meter na vida dele, ele tava se metendo na minha. Aí eu ia pegar um pau mesmo com esse cara, porque eu não gostei não da atitude dele, entendeu? Aí até hoje eu não esqueço, não esqueço. Ele achou, talvez, que eu esqueci. Eu falo com ele, mas ele achou, talvez, que eu esqueci. Mas tem coisa que a gente guarda muito. Eu aprendi a perdoar, né? Ok, perdoo ele. Mas eu não esqueci esse detalhe, tá? Nunca esqueci. E aí eu tinha muito ódio mesmo, muito ódio dele. E ele foi falar à minha mãe que eu tava uma vez na internet pra um menino, entendeu? Ele foi falar da minha vida. Eu nem saí de casa. E foi falar mais da minha mãe. E é isso. Ou ele tinha curiosidade de me ver. Eu pensava assim, ou ele tinha curiosidade de me ver, ouvir, gostou, ou não gostou, porque eu tava isso não fazendo pra ele, tava pra outros homens. Então, foi isso, entendeu? Eu era atrevida mesmo, eu era. Muito atrevida mesmo, isso aí eu digo. Mas eu não era louca, assim, de desobedecer minha mãe. Aí eu feria ela com palavras, a gente pegava em casa, em casa. Eu não fazia show na rua, não. E eu era doida, fazer show na rua. Minha mãe dava um cacete tão grande, nunca mais eu ia esquecer, entendeu? E é isso, minha mãe temia ninguém, não. Ela dizia mesmo, eu criei, eu educo, entendeu? Não vem ninguém, não, porque... E se vir defender ela, apanha também. Minha mãe era assim, brava mesmo.
E eu era atrevida. Eu era muito atrevida mesmo. Hoje eu sou mais, né, de ouvir até o que eu não gosto e, cara, eu me sinto mal, mas sei que é pro meu bem. Antigamente eu não gostava não dessas coisas, sabe? Não gostava de gente se meter na minha vida, gente. Sempre fui atrevida mesmo, sempre. Eu nunca gostei. Eu tinha resposta pra tudo, entendeu? Minha mãe dizia, fulano é fulano, pois eu vou ter na cara dele. Você não presta, eu odeio você. Cuide da sua vida, que da minha cuido eu. Isso era dentro de casa, tá? Não era na rua, não. Na rua eu tinha vergonha, até porque eu ia apanhar na rua. E eu sempre tive vergonha. Sempre prezei de obedecer minha mãe, primeiramente, né, em casa. E a gente que a gente tinha que discutir em casa, não tinha pra que a gente ir pra rua. Se o pessoal das ruas da rua já ficava parado olhando, mais do povo, mais de fora, entendeu? Eu senti vergonha. Oxi, e se ficasse olhando, eu dizia mesmo que eu peço na cara da minha mãe, eu dizia, tá olhando o quê? Nunca vi não apanhando? E que eu sei que eu sempre soube que eu ia apanhar de volta, entendeu? Da minha mãe. Porque minha mãe sempre me ensinou a respeitar e não falar assim com os outros. Aí, eu sempre fui assim, tá? Sempre fui assim. E na minha adolescência, eu era um cãozinho mesmo, um demôniozinho, entendeu? Não era boazinha, não. Não era boa. Mas eu nunca fiz nada escondido da minha mãe. Minha mãe sabia todos os meus passos, tudo. Tudo. Você tem que perguntar à minha mãe, que ela sabe tudo sobre mim, tudo. Nunca vi uma mulher. Eu disse, mãe, como é que a senhora sabia? Minha mãe, até algumas coisas que eu guardava e tentava guardar, ela sabia. Ela sabia. Eu te conheço, eu te conheço. É mãe. Agora, mãe como ela, eu nunca tive, entendeu? Porque nem quem me pariu, isso aí eu digo, me conhece tanto quanto ela. Era incrível, eu tava deitada, ela já sabia que eu tava com dor. Eu disse, mãe, como é que a senhora sabe? Eu me conheço. Conheço quando você tá bem, quando não. Tá podendo andar, não? Eu disse, não. Como você sabe? Ela, eu sou sua mãe. E ela me criou, ela é minha tia, mas tipo, ela é muito minha mãe, sabe? Eu tenho ela muito como mãe, assim. A minha mãe biológica não sabia nem que eu não andava, pra você ter noção. Ela me conheceu e pensava que eu andava, né? Sozinha e tal. Eu disse, não. A senhora me pariu e não sabia que eu não andava. Ou seja, que mãe é essa, sabe? Que mãe é essa? Eu não tenho, eu hoje perdoei ela, mas eu não tenho isso como referência de mãe, não. Minha mãe foi quem me criou. Se perguntar quem é minha mãe, é mãinha. Não é a Sandra, é mãinha, entendeu? Mãinha, e é isso. Eu não tenho essa mulher que me teve assim, como referência de mãe. Eu tenho, me teve, ok, beleza, ótimo trabalho, tá? Criar até bom nada. Mãe é quem me criou, entendeu? E é isso. Sempre vai ser mãinha, sempre. Ela aqui ou não, eu tenho a certeza de que sempre eu vou guardar no meu coração isso. Ela é minha mãe.